Oi gente, tudo bom? Que saudade que eu tava de aparecer de cara lavada aqui no canal. Nossa senhora, preparem-se Brasil para cenas fortes. Hoje eu quero fazer pra vocês uma ideia de vídeo que eu vi há muito tempo no canal da Alice Salazar. Na verdade ela dividiu o rosto no meio e mostrou como as meninas que acompanham ela maquiavam antes de assistir aos vídeos dela e depois, né? Eu quero fazer nesse vídeo algo pra me analisar, sabe? Como eu maquiava antes de acompanhar os vídeos de maquiagem, de conhecer o YouTube e como eu maquio hoje. Então eu acho que vai ser uma análise bem legal, eu nunca fiz isso na minha vida e acho que vai ser interessante fazer com vocês, né? Vocês assistindo todo o antes e depois. Então como é que vai funcionar? Eu vou dividir o meu rosto aqui, né? Uma parte eu vou fazer tudo o que eu usava, assim, as técnicas de maquiagem das antigas, linda. E do outro lado eu vou fazer o que eu costumo fazer nos tutoriais de hoje, assim, como eu maquio mesmo hoje. Eu vou fazer algo bem básico, assim, não vou fazer nada cílio postiço, glitter, não. É coisa básica mesmo, uma automaquiagem, assim, para iniciantes. Só que eu quero ver o meu início e agora como estou. Claro que tenho que aprender muito ainda, mas eu acho que melhorou um pouquinho, viu, gente? Então vamos lá. Vamos lá começar. Do meu lado esquerdo, eu vou mostrar pra vocês como eu me maquiava. E do lado direito, como eu maquio hoje. Antes eu não usava, tipo, primer e tal. Hoje eu também não gosto tanto, assim. Então isso é algo que não mudou muito. Mas, assim, hidratante eu não usava mesmo. Era na pele dura, seca, que eu aplicava maquiagem. Então, desse lado eu não vou aplicar hidratante. E desse aqui eu vou. Nossa, é muito esquisito fazer isso, gente. Sensação de doida. Como eu não tô com muita coisa aqui, assim, de maquiagem, né, tá tudo em São Paulo, eu não trouxe também hidratante pra área dos olhos, que é uma coisa que faz muita diferença pra mim, que eu tenho essa área muito ressecada, a área da olheira, mas enfim, vai dar tudo certo. Então, desse lado hidratante, desse lado seco. Próximo passo é a base, e antes eu não usava base, gente, sério, eu não usava, tipo... Oi, querida, não precisa não. É porque eu não usava meu, eu achava que o pó fazia a função de tudo, de corretivo. Corretivo eu usava, eu vou usar hoje. Mas base eu não usava, então era assim a pele, ó. Pra receber o pó, uma maravilha. Gente, esse vídeo vai ficar muito esquisito, porque eu vou terminar parecendo uma louca. Eu gosto de dar batidinhas assim, depois espalhar. Porque deposita o produto, depois vai polindo a pele. Antes, né, se eu fosse aplicar a base, eu não puxava aqui, ó. Eu acho que provavelmente ficaria aquela marcação bem grosseira, como se fosse uma máscara. Bom, esse lado aqui com base, esse sem base, maravilhosa. Aqui até a sobrancelha pegou base, mas eu limpo. Não trouxe um cotonetezinho aqui, mas costumo dar uma limpada aqui. Bom, antes o corretivo pra mim era uma coisa assim, que eu espalhava com um óleo no coração. Eu vou relembrar aqui, vou mostrar pra vocês o porquê. Eu pegava assim no dedo, aplicava aqui assim, sem nada na pele mesmo, era minha maquiagem. Aí eu vou pro show. Pegava o corretivo e fazia assim, ó. Só que esse veio muito, eu não colocava essa quantidade toda não, mas ficava assim, ó. Assim, ó, desesperada, fazendo assim. Não, aí eu ficava assim, ó, esfregando assim, ó. Eu juro pra vocês que eu fazia isso. E só aqui, assim, ó. Aí acho que às vezes eu fazia assim. Acho que nem isso. Mas eu sei que eu fazia assim, ó. Com toda a minha força e vontade. Ou seja, quando o corretivo... Eu conseguia tirar todo o corretivo da pele. Acho que eu achava que escondeu alguma olheira. Mas eu não aplicava, né, com delicadeza. Era uma coisa bem assim. Desse jeito que eu mostrei pra vocês. Gente, eu juro. Hoje, né, as coisas evoluem. Então hoje eu tiro o excesso assim pra não ficar muito produto e aplico com batidas assim pra depositar o corretivo e fazer o que a gente quer, né? Que é iluminar, esconder a olheira. Então, ó, eu arrasto um pouquinho assim, suavemente, assim, fazendo esse triângulo. Pode ser com pincel ou com o dedo, mas eu gosto muito do dedo assim pra aplicar. E aí, ó, a cara continua a mesma. Mas o movimento já é outro, né? Porque vocês vão ver a diferença. Eu gosto de colocar aqui no canto interno também, porque eu uso muita sombra
iluminadora no cantinho assim, então eu gosto. E aí eu vou pegando aos poucos. Se eu acho que falta cobrir mais, eu coloco um pouquinho mais de produto. E aí vocês já sabem, né? Aí eu coloco nessas áreas assim, ó, mais avermelhadas. Olha a diferença, pelo amor de Deus. Claro que eu passo aqui também no nariz, né? Mas como temos uma coisa bem no meio, não vai ser possível. Bom, agora chegou a hora do pó. E o pó pra mim, antes era uma coisa assim, minha coisa preferida da vida. Eu caprichava, tacava o pó na cara, com muita violência também. Eu pegava a esponjinha, tipo, coloco no pó assim, e aí eu começava. Desse jeito que eu tô fazendo, olha só. Eu não sei se eu colocava, se eu tirava, mas era bem forte assim, eu fazia. Parecia que eu tava fazendo uma esfoliação das potentes. Fazia assim com toda a minha força, não sei porquê, né? Que era assim, ó, tirando tudo. Eu lembro, às vezes eu tava na rua, sei lá, tava, ai, um pauzinho sem nada na cara e... Pronto, tô linda. Era. Umas partes mal passadas, porque eu não olhava bem no espelho, era esse. Minha pele, minha preparação de pele era essa. Nada mais. Ah, falta o blush. Aí hoje eu uso, ou eu uso pincel, com um pincelzinho assim do All-Fiber, uma coisa mais leve. Ou se eu quero uma cobertura mais pesada, eu uso a esponjinha também. Só que ao invés de puxar, arrastar, eu tiro o excesso, né, claro. E vou pressionando assim, ó. Onde eu coloquei o corretivo, no rosto inteiro. Porque aí o produto, ele, além de selar, né, toda a parte cremosa que a gente aplicou, ele fixa, né? Você tá depositando o produto, não fazendo uma esfoliação bruta. Então, eu faço assim. Olhando assim, você deve dizer, ah, Camila, essa pele tá ok. Mas a duração, o acabamento, você olhando pessoalmente assim, ao vivo, cara a cara, é outra coisa, tá, gente? Tô olhando aqui no espelho e é terrível aqui esse lado. Antes eu não fazia contorno, então era, tipo, do jeito que tá aqui minha cara, era o que eu saía. Então, ó, o contorno ele devolve os traços, assim, fica uma coisa mais harmônica, mais bonita. Então eu costumo fazer aqui, ó, aquele velho 3. Aqui na testa, aqui e lá embaixo. Sobe, assim, ó. Então, o blush era algo que eu amava. Eu achava que só existia pó e blush. Vou fazer primeiro como eu faço hoje, que é pegando um pouquinho e só dando uma corada de leve, assim. Coisa bem suave. Pra pensar que você tá com uma corzinha. E eu gosto muito de misturar no contorno, assim, o blush. Acho que fica bonito. Gente, eu tô tonta me olhando assim. Aí, antigamente, eu fazia tipo uma bola. Eu colocava o pincel com força, assim. Não tirava o excesso e já ia carimbar, assim, ó. Era mais ou menos isso. E ficava aqui, assim, bem filó. Era uma coisa... Sério, não tinha uma continuidade, assim, sabe? Um esfumado. Não sabia, era bem assim. Então eu não sei como eu saía desse jeito. Como que minha mãe deixava, né? Acho que ela fazia igual. Desculpa, mãe, mas era uma coisa assim, bem manchada, era feio mesmo. Bem forte mesmo, que eu achava que tava bronzeado, corado, saudável. Desse jeito. E hoje é uma coisa mais assim, ó, puxando, esfumando. Olha a diferença do esfumado, né? Outra vida. Iluminador, obviamente, eu não aplicava. Eu não tô com um iluminador aqui, eu deixei na casa da minha avó. Mas hoje sabemos que podemos pegar uma sombra iluminadora, um pincelzinho do All-Fiber, tirar o excesso e usar o iluminador. Então, ó, um pouquinho assim, já dá uma vida, um charme. Aí, sobrancelha, eu não fazia, tipo, era uma coisa bem das cavernas. Gente, vocês estão achando que eu tô doida, mas não é. Eu queria encontrar uma foto minha. Eu dou uma preenchida, assim, de leve. Como eu tô com um produto, assim, que não é micro não que eu fiz. Tem muita gente perguntando se eu fiz micro, eu não fiz. Mas como eu tô com um produto, ela já tá um pouquinho escurinha. Sombra, minha parte preferida.
Só que não. Gente, eu não usava sombra. E quando eu usava, é assim, ó, eu pegava a primeira cor que eu via pela frente, nem pensava. Côncavo marrom? Não, não, querida, não existe. Esse pincelzinho aqui de esponjinha que é ótimo pra aplicar, mas eu não esfumava, então ficava um terror. Então era mais ou menos assim. Pegava todas as cores, aplicar assim, ó, sem contorno nenhum, sem nada. Mas eu pegava com o dedo porque eu achava que não pigmentava. Colocava o dedo, fazia assim, ó. Concentrava na pálpebra móvel só e pronto, tava ótimo. Tava pronta pra sair já. Eu lembro que eu não era de fazer aquela coisa assim, ó, muito marcada, assim, nem isso eu sabia, tipo o Vzinho, porque tem gente que maquiava antes fazendo aquela coisa bem marcada sem esfumar. Não, eu aplicava a sombra assim, ó. Eu achava que só existia isso aqui no meu olho, era só a pálpebra móvel e pronto. Não tinha iluminador aqui, não tinha embaixo, não tinha côncavo esfumado, não. Era essa sombra. Ai, meu Deus, pronto, maquiei o olho. Aí eu enchia de lápis de olho também. Um ponto bem importante a ser abordado, que eu colocava muito lápis de olho, mas tá, vamos pra sombra. Eu acho que a base de quase todas as maquiagens, assim, é um côncavo esfumado, marcado assim, sabe? Marcado e esfumado. Hoje, né, independente da cor da sombra que você for usar, seja ela marrom, verde, azul, vinho, um marrom assim esfumado, 2, 3 tons assim acima da sua pele, fica lindo. E dá né, a nuance das cores, fica uma coisa mais bonita, mais sofisticada, mais organizada. Iluminadora no canto, com o dedo mesmo assim, eu amo fazer isso. Nas minhas outras maquiagens eu não fazia isso nunca. Gente, delineador era uma coisa que eu passava correndo quilômetros, eu nem me atrevia, então eu só fazia a sombra assim e lápis de olho embaixo, só, eu fazia assim, ó. Eu colocava bem lápis de olho embaixo, assim, não fazia nem um esfumado em cima, assim, nem no canto externo, gente, não, era assim. Olha meu olho, olha como eu saía. Hoje eu gosto às vezes de fazer um esfumado com lápis assim embaixo, mas o meu preferido é o delineado mesmo, assim. O que eu acho que dá um up no olhar é um delineado, assim, puxado, um gatinho, assim. Então hoje eu costumo fazer mais delineado. Não, sem contar que o pó que eu usava não é esse pó que eu tô usando hoje, não, esse aqui. Era 50 tons, 89 tons mais claro que a minha pele, ou seja, parece que eu usava pancake, sabe? Assim, brancão. Era isso. Era um terror. Rímel. Antes eu achava que eu tinha cílios maravilhosos e eu fazia assim, ó. Pronto. Isso era o rímel que eu passava. E sério, antes eu nunca aplicava embaixo. Nunca eu apliquei cílios embaixo. Eu achava que eu só tinha cílios superiores. Então hoje, ó, eu passo muito tempo, aplico umas 2 camadas, quase 3 camadas, assim. Porque se aplicar muito também pode empelotar, grudar, então eu não gosto. Gosto muito de usar Curvex também, mas como eu não tô aqui, né? Aí o batom, eu não me preocupava com o contorno da boca. Era algo mais ou menos assim. Pronto, só uma vez assim. Mas hoje, mesmo se não tiver um lápis da cor do batom, dá pra fazer com a ponta dele, sabe? Então, vem no contorno da boca. Depois. Mas eu achava que minha boca vinha até aqui, assim, ó. Aí eu não descia. Eu fiz pouca coisa, mas já dá pra notar muita diferença de um lado pro outro. Observem esse olho aqui, esse contorno, e esse outro lado, muito diferente. Vocês estão conseguindo ver, gente? Espero que sim. E é isso, é esquisito terminar o vídeo, mas acho melhor terminar assim, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E também não esquece de se inscrever no canal, eu sempre deixo o link aqui, tá bom? Um beijo enorme e toda segunda, quarta e sexta a gente se encontra.